Hoje eu vou retomar a análise desse trabalho que eu vi através do canal do Rico Inglês, o Contraditório, que é um documento que é da Faculdade de Direito de Recife, datando de 4 de agosto de 1938, após aquela chacina lá em Angico. E certamente eu terei que fazer várias outras considerações, porque eu estou acompanhando aqui o canal do Rico Inglês e ele estranhou, nos chama a atenção, entre aspas, porque o Rico Inglês ele está sempre ele está sempre pautado no método científico, que é da pesquisa. Uma pesquisa que por muito tempo vem passando e ninguém toma a iniciativa de observar determinados documentos, coisa que ele encontrou. E esse documento ele é muito estranho, porque foi uma comissão da Faculdade de Direito de Recife que vai analisar o laudo do Dr. Lages Filho, que foi quem pereceu a suposta cabeça do Virgulino, o famoso rei do cangaço Lampião. Né? E esse documento ele é dirigido ao Dr. Agamenon Magalhães, que era nomeado interventor, governador daqui do estado de Pernambuco, né? E então ele recebe o laudo do Dr. Lages Filho, que essa peça é muito interessante porque ela põe assim, dúvidas em relação à morte do Virgulino. Por quê? Porque quem foi ouvido quem é, digamos assim, a pessoa que vem a Recife, sai de lá de Maceió, é o coronel Lucena Albuquerque de Maranhão, que foi justamente aquele que mandou matar o pai de Virgulino, né? O que matou, né? Fica sempre tudo em dúvida, né? Mas sabemos que foi o coronel Lucena, né? Então, nesse documento, ele é um achado, né? Porque ele fala que foram sepultados os corpos dos cangaceiros, os corpos, vejam só. No caso, 7 corpos. É interessante isso, 7 corpos. Atentemos para isso, porque naquelas fotos que aparecem, né, ilustrando os livros, as capas de livros, jornais, tudo, são 11 os cangaceiros que contam que foram mortos, inclusive 2 mulheres. Aqui fala-se em 7, né? E que esses alunos estão contestando, quer dizer, contestando não, estão analisando a peça que foi, digamos assim, o laudo do Dr. Lages Filho, que ele diz, contesta, entre aspas, né? A cabeça, sem o corpo não se pode fazer um laudo, não se pode fazer uma perícia da cabeça sem o corpo, separadamente. E como identificar aquela cabeça era de um ou de outro cangaceiro, ou até que não fosse de cangaceiro, podia ser até também, digamos, eu estou falando agora só para a gente entender a coisa. Poderia ter sido, como dizem, que houve um soldado que foi morto ali, né? Tudo isso, gente, fica muito evidente nesse parecer. Eu estou lendo, inclusive, aqui, no computador, né? Porque exatamente o Rico Inglês ele fala que esse laudo do Dr. Lages Filho nos pareceu uma peça verdadeiramente científica. Não há nada verdadeiramente científico. Ou é científico ou não é científico. Né? Se não é científico, cabe contestação. Por isso que tem, falando aqui, na composição da vejam mais a palavra, né? Dolicocefalia, né? Contestada em Virgulino, e eles recuam, que parece ser uma coisa muito infantil, dizer que aquela cabeça, que é, inclusive, uma cabeça com microcefalia,
né, que pertencesse a um bárbaro, como era o Virgulino. Ele fala aqui, o crânio não se prestou a um exame feliz, dada a decomposição. Gente, se eles pegaram as cabeças, o doutor Lages Filho pegou as cabeças logo após a chacina lá de Angico, vejam só como é que o corpo já estava totalmente em decomposição, sim, por conta, dizem que colocaram em latas de querosene com cal e sal para evitar a putrefação. Mesmo assim, não, isso não é um trabalho científico, por conta disso, o cal e o sal não conservariam, incharia a cabeça, deixaria totalmente deformadas, né? Outra dúvida é que aquelas cabeleiras, vejam, os cangaceiros, né, eles eram tidos como cabeludos, e dizendo aqui o seguinte, mesmo havendo, né, possibilidade de no coito eles cortarem os cabelos. Vejam só quanta inconsistência, né? Mas como era a era Vargas, sabemos que a era da ditadura Vargas tinha que ser daquela forma, porque foi o doutor Getúlio Vargas, né, que mandou que acabasse com os cangaceiros, né? E também ele fala aqui nos dentes, né, que eram dentes pequenos e perfeitos arcádia dentária, né? Se o Virgulino vivia pelo meio na caatinga, né? E ele comia muita coisa doce, não tomava muita água, essa coisa toda. Então, como é que aquele corpo, aqueles dentes estariam perfeitos? Né? É difícil que não houvesse uma cárie, uma coisa, certo? Mas vamos lá, tudo isso são coisas que são contestadas aqui no laudo, né? Não se fala no olho do Virgulino. Não fala que ele tinha um olho cego, inclusive eu vi que ele não tinha um leucoma, mas ele tinha um glaucoma. Glaucoma é diferente de leucoma. O glaucoma estudando-se o glaucoma, a pressão ocular, né? O leucoma já é outra coisa, também não fala isso. E muita gente diz que ele tinha um olho já que tinha sido não vazado, mas arranhado, infectou e ele perdeu um olho, né? Por isso identificavam o Virgulino, né? E depois também, falo no laudo aqui, que ele estava de luto. Como assim, gente? Eu fiz as contas, 13 anos após a morte dos pais, que ele dizia que ia vingar, ele estava de luto. Como assim? Certamente alguma coisa de Benjamin Abraão, quando colocou, inclusive, um Virgulino, um lampião na sua peça, se é que foi ele mesmo, ou foi a Aba Filmes, que fez aquele filme, né? Que foi as telas do cinema, com um Virgulino barbado, com a barba quase no peito, né? E aqui diz que ele tinha o pelo no rosto ralo. Vejam, todos são inconsistências dos trabalhos feitos, né? Fala também aqui que foram desenterrados 8 corpos. Aí vejamos, inclusive os alunos falam em braços, veja, atentai, que os braços estavam, deixa-me ver, braços ressequidos. Como assim, depois de 4 ou 5 dias, os braços estarem ressecados ou ressequidos, né? Se eles estavam assim em decomposição, né? Então não podia haver braços ressequidos. E retiraram 3 corpos aqui cavaram a vala comum, onde continha 8 corpos, né? Inclusive, fala-se no corpo de Lampião, Maria Bonita e Luiz Pedro. Como que eles iam saber que eram os corpos de Lampião, Maria Bonita e de Luiz Pedro? Mas outra questão outra questão a se levantar, né? Porque se os corpos foram
enterrados em vala comum e depois fizeram a exumação, porque já estavam enterrados, e aí pegam 8 corpos, falam em 7, depois falam em 8, mas justamente nos vídeos que nós assistimos, nos depoimentos, falam que eram 11, inclusive aquela foto das cabeças que foram expostas em Santana de Ipanema, se não me engano, né? São tantos os lugares, e 2 máquinas de costura com os chapéus, né? O chapéu de Virgulino, que dizem que está lá no Museu de Alagoas, esse não dá, de Maceió. Dá para entender, né? Outra coisa que fala aqui, o leito do rio é seco, né? O leito do riacho, seco. E da impossibilidade de se correr qualquer indivíduo por esse dédalo indescritível entre coroas de frades, macambiras, xique-xique, pedregulhos e penhascos. Gente, tudo isso, sim, e que na chuvosa madrugada, nem o cachorro percebeu que estava chovendo, o cachorro de Lampião. Por aí, eu fico assim impressionada como foram feitos os estudos do Virgulino pelo doutor Amaury, como as pessoas emprenharam pelos ouvidos as conversas da Cila, as conversas da Dadá, a Cristina da Mata mesmo foi uma delas, né, que veio saber como era que o Virgulino praticava as táticas de guerra, que ela falou tática de guerra, né? Como é que essas pessoas não atentaram para esses detalhes, né? Porque a gente vê que foi uma arrumação realmente, né? Em plena ditadura de Getúlio Vargas, e que ele mandou que acabasse com os cangaceiros. Então, o coronel Lucena vem até Recife, sai de Maceió e vem até Recife para justificar o injustificável, né? É muito interessante quando você vai olhar. Olha aqui, ó. Ao levantarmos, veja, e ao cavarmos uma vala comum para 8 bandidos insepultos. Ora, se eles estavam insepultos, como foi que cavaram? Ainda, ao levarmos os braços ressequidos, os corpos de Lampião, Maria Déia e Luiz Pedro, mas no outro parte fala Maria Bonita, né? Para a moradia sinistra que quiseram segregados os corpos do Campo Santo. Então, quer dizer que eles levaram aqueles corpos de lá de Angico para o Campo Santo. Agora, qual o Campo Santo? Ninguém sabe, só os corpos, porque as cabeças dizem que foi para o Instituto Nina Rodrigues, lá, depois de exposta, de fazer aquele espetáculo, né? Que ninguém sabia se Lampião tinha uma trancinha, se não tinha uma trancinha. Aparece 1000 versões, né? Tudo servia para isso, não tem problema nenhum, né? E depois de um longo período, já em 1969, por aí assim, aparece o doutor Lamartine, professor catedrático da Universidade da Bahia, né? E ele disse que exumou as cabeças de Virgulino do Lampião e da Maria Bonita, e ele assegurou que era, eu tenho certeza, ninguém decreta esse povo que entra no YouTube, escreve qualquer coisa, o YouTube dá voz a todo mundo, inclusive a ele, para mentir, né? Porque ele garantiu. E esse laudo aqui que está, inclusive, registrado com selos do cartório, né? Com selos do cartório, deixa eu me ver aqui se eu consigo ir lá no finalzinho, onde o Rico Inglês mostra a parte, o sumário, né? Deixa eu me ver se eu vejo aqui o sumário, talvez até eu veja. Grandes figuras históricas e temos essa palhaçada aqui. Exatamente, é uma palhaçada mesmo. Vou parar aqui um pouquinho só para dar uma refletida
Isso é um rico inglês. documento aí do Cangaço Lampione, um documento oficial com altas patentes, né, Isso. do governo, interventores federais, que eram governadores nomeados pelo ditador Getúlio Vargas, a polícia, a alta patente, o coronel Lucena, aquele Vanderlei, Vanderkolk, Vanderlei. também um policial de alta patente, figuras de professores de direito da Faculdade de Direito de Recife, pessoas esclarecidas, educadas e com grande influência política, grande influência policial, etc. e tal. Esse documento não traz nada, né, absolutamente nada de legal dentro dele. Não existe nenhuma perícia forense, fora de Lajes Filho, né, mas eles foram ver lá os corpos, etc. e tal, enterraram os corpos em Egito, não tiraram uma mísera foto desses corpos. Depois Não aparece levaram um médico legista para fazer uma perícia, né, naqueles corpos que ficaram lá em Angico. Quer dizer, fizeram absolutamente nada do qual eles são especialistas em fazer, né, galera? A polícia tem que abrir inquérito, os advogados têm que ver que tem que certificar-se de que o procedimento legal está sendo seguido, né? E nada disso ocorreu nesse caso aí, desse documento oficial do governo de Pernambuco e do governo de Alagoas, assinado pelo coronel Lucena e por outros magistrados, etc. e tal, mas você vê a mão de ferro da ditadura Vargas não permitiria, né, que alguém se metesse ali naquele conluio. Isso é um conluio, porque tanto que é um documento que é arquivado, que é escondido, que nunca é trazido à luz do dia. Só recentemente que apareceu esse documento aí no canal do YouTube, cujo interesse não... Pois é, veja, inclusive fala que é um documento que parece mais uma peça infantil, realmente, porque essa questão, nós sabemos que era dificilmente se chegaria a uma conclusão que não fosse aquela que foi ditada por Getúlio Vargas. Não interessava que ninguém soubesse como foi o final de Lampião. Não interessava, interessava que Lampião tinha que desaparecer. No meu entendimento, esse é o meu entendimento, né? Como eu estudo sempre à luz da psicanálise, da psicologia, no meu entendimento, o Virgulino deve ter sido morto ali, digamos ali, por Angico, naquele lugar, não exatamente conforme eles colocam no livro, né? Mas não interessava, interessava sim que acabasse com o cangaço lampiônico, certo? E por que eu digo que eu acredito? Porque uma pessoa com uma personalidade psicopata feito Virgulino, ele não tem como mudar a personalidade. Então, cessaram os crimes hediondos, crimes macabros que o Virgulino praticava com os seus bandos, certo? Então, por esse lado, eu entendo que o Virgulino pode ter sido morto. Agora, esse documento foi simplesmente para constar. O Virgulino foi morto. E pronto, acabou, né? Agora, depois surgem 1000 histórias, 1000 conversas, mais de 1000 pessoas estudando, inclusive veio o Bill Chandler lá do Canadá, né? Vem gente de todo canto para estudar o banditismo rural, que o Bill Chandler disse que era o banditismo era social. Jamais Virgulino foi bandido social, né? Era periculoso demais, era muito uma pessoa psicopata, né? Mas ele nunca foi bandido social. E essa conversa, eu não sei, ainda assim vai perdurar por muito tempo, porque quem quiser saber do início
da história do Virgulino, aí temos como saber alguma coisa em Nazaré do Pico, lá no município de Floresta do Navio. Agora, dessa questão que foram, digamos assim, que os policiais foram atrás do Virgulino, e que aquilo dali foi realmente coisa que o governo mandou fazer, acaba, mas depois tem que encerrar, porque o presidente era um presidente ditador e mandou que acabassem com o cangaço, conforme o cangaço lampiônico provavelmente findou ali em 1938. Agora, explicar como foi ou quem foi que matou o Virgulino, essa daí ninguém explicará mais, jamais.